Olá, que tal? O vídeo de hoje é um pouco diferente. Vou fazer uma continuação do vídeo onde eu dei sugestões do que assistir e escutar em espanhol. Como naquele vídeo praticamente tudo que eu sugeri estava disponível na Netflix, dessa vez resolvi fazer um vídeo inteiro dedicado a produções em espanhol que a gente encontra no Prime Video. Dando um disclaimer aqui que eu não vou ficar fazendo críticas detalhadas das produções que eu vou citar, nada disso não. Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, vocês podem ir no canal da Carol, minha xará, que ela faz análises de alguns filmes, algumas séries, também tem dicas ótimas se você quer escrever um roteiro audiovisual. Dito isso, vamos lá. Eu separei 3 séries e 7 filmes. E vocês vão reparar que desses 7 filmes que eu vou falar aqui, 6 são comédias românticas. Aquelas produções bem água com açúcar mesmo, para você simplesmente assistir e relaxar. Deixar suas preocupações de lado, ignorar o telejornal e tudo isso. Vamos começar então pelas séries. A primeira série que eu assisti no Prime Video em espanhol foi uma série mexicana chamada El Juego de las Llaves. É uma série em 10 episódios que vai contar a história de alguns casais de amigos que, assim, para tentar apimentar a relação, vão aceitar entrar num joguinho que, na real, é meio que uma troca de casais. Essa série que eu vi a Maitê, que interpretou a Lupita em Rebelde em Cenas Calientes, que depois veria novamente em outra série, só que dessa vez da Netflix. A segunda série, também mexicana, também com 10 episódios, Como Sobreviver Solteiro, que inclusive é estrelada também por um dos atores de El Juego de las Llaves. E vai contar a história de um ator, Sebastián, que depois de um longo relacionamento se vê solteiro. E os seus amigos que já estavam solteiros vão tentando ensinar ele a lidar e sair da fossa que eles se encontram. Tem a participação de 3 ex-RBDs. Posso dizer que é uma participação mesmo, porque é um episódio inteiro com ele. Agora os outros 2 é tipo assim, se você piscar, você perde a participação. É só pra falar que tá ali. E por fim, a última série, que na verdade eu acho que eu não posso chamar de série, eu deveria chamar de programa, Pan y Circo, que foi o que me motivou a gravar esse vídeo, porque eu quero difundir esse programa para o maior número possível de pessoas. Pan y Circo é apresentado pelo ator Diego Luna, que fez Star Wars Rogue One. Cada programa, Diego dá um jantar em que ele convida 6 pessoas mais um chefe de cozinha para preparar o jantar, enquanto ele e os 6 convidados vão conversar a respeito de algum tema. E aí que esse programa ele foi gravado, foi elaborado ano passado, antes de coronavírus, né? Só que aí, antes deles soltarem o programa, eles resolveram gravar um episódio extra, que acabou virando o primeiro episódio do programa, para discutir justamente a respeito do coronavírus e de como estava atingindo a sociedade, em específico mexicana. Porque todos os temas que são trabalhados, que são abordados, eles vão ser focados em como aquele tema está na sociedade mexicana. É algo que eu senti em todos os episódios, porque eles estão falando do México, só que ao mesmo tempo, muito do que é falado ali se encaixa certinho, sem tirar nem pôr, com o Brasil. Não só com o Brasil, com outros países, mas como, né, a minha realidade é o Brasil, muitas das coisas abordadas ali no programa se encaixam perfeitamente. Você também não precisa assistir todos os episódios se você não quiser. Porque como cada episódio vai falar de um tema específico, você pode começar na ordem que você quiser ou assistir o episódio do tema que te interessar mais. O primeiro episódio é sobre coronavírus, o segundo episódio sobre feminicídio, o terceiro episódio, proibição das drogas, que conta com a participação também do ator Gael García Bernal, que inclusive eu descobri nesse episódio que ele tem autorização do governo mexicano para plantar maconha. E ele é uma das poucas pessoas que tem essa autorização. O quarto episódio é sobre mudanças climáticas. O quinto episódio é sobre aborto. O sexto episódio é sobre imigração. E o sétimo e último episódio dessa primeira temporada é sobre racismo e identidade. Enfim, é um programa
riquíssimo, que eu recomendo que todo mundo assista, até mesmo quem não tem interesse pela língua espanhola. Assiste, bota a legenda em português, porque eu acho que ele trata de temas muito importantes, como eu disse, que também falam sobre o Brasil atual. Então, eu acho que é muito interessante todo mundo assistir e refletir sobre aquilo que é dito no programa. E que eu espero muito que tenha uma segunda temporada. Bora para os filmes, então. Dos 7 filmes que eu trouxe, 6 são mexicanos e 6 são comédias românticas. Então eu vou começar pelo único que não é mexicano e que não é comédia romântica, que provavelmente é o mais conhecido e que talvez você já tenha visto. El Secreto de Sus Ojos, que é um filme argentino de 2009, um drama, um suspense. Esse filme é bem conhecido, já tinha escutado falar dele, que eu fiquei bem feliz quando eu vi que estava no catálogo. E saí um pouco dessa minha ideia de só assistir filmes leves, só comédias, só coisas assim pra descontrair. E fui assistir 2 horas desse filme e passou super rápido. E caso você não saiba sobre o que é o filme, também vou evitar falar muito porque vira e mexe eu solto uns spoilers aí, não sei como vocês lidam com isso, então vou falar bem rapidinho dos filmes. É a história de um investigador aposentado que está escrevendo um livro e ele sempre fica voltando a um caso do passado onde ele trabalhou e tudo. É um caso meio que atormenta ele e ele começa a escrever sobre esse caso. Então tem uma mistura entre presente e passado, onde você vai conhecendo os personagens, vai conhecendo o caso e vai acompanhando todo esse desenrolar, entendendo como que aquela história marca a vida dele e tudo mais. Muito bom filme, só que ele não tem legenda em espanhol, só tem legenda em português. Mas eu super recomendo que você assista, porque você vai estar escutando espanhol e vai estar escutando espanhol da Argentina. E é interessante para perceber algo bem característico do espanhol falado na Argentina. Não estou falando do sotaque argentino, que é bem característico. Estou falando do uso do vós ao invés do tu. El voceu. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais pra frente sobre el voceu. Enfim, primeira recomendação, um drama argentino. Agora sim, vamos para as comédias. Primeira comédia que eu vou citar aqui, Todos Caem, ou Todas Caem. Esse joguinho é de propósito, porque vamos acompanhar um casal que cada um no seu grupo de amigos é responsável por dar aquelas dicas do que os amigos têm que fazer para conquistar, para seduzir e tereréu. Um vai querer usar sua técnica no outro para ver qual cai primeiro. Enfim, só que aí no final tem meio que uma liçãozinha de moral. Não vou falar muito para não dar spoilers. Próximo filme, Prometo Não Enamorar-me. O filme vai contar a história de Ivan e Julieta, que se encontram numa praça no México enquanto ela espera pelo seu marido, que dá um bolo nela, e ela acaba passando 24 horas com Ivan. E nessas 24 horas, sentimentos são postos à prova, digamos assim. Doblemente embaraçada. Maite interpreta Cristina, uma mulher que adora a cor amarela. Se você gosta da cor amarela, esse filme é visualmente feito pra você. Está prestes a se casar e tem a sua noite de despedida de solteiro com a sua amiga. E aí, muitas tequilas depois, ela reencontra um amor do passado, né? A tequila sobe a cabeça, acontece algumas coisas, um tempinho depois, ela descobre que tá grávida. Mas e aí? De quem é o filho? Próximo filme desse ano, Louco por Ti. Esse filme é curioso, porque a única opção de áudio que ele tem é em espanhol, mas você pode reparar pela boca que ele foi filmado em inglês. Então é um filme filmado em inglês, dublado em espanhol. Enfim, quando você abstrai isso, fica bom. Porque confesso que isso me incomodou um pouco, mas depois eu abstraí e relevei. E por que eu fui assistir esse filme? Única e exclusivamente porque conta com ele, Jaime Camil, que você pode estar reconhecendo por ter feito seu Fernando em La Fea Más Bella, a versão mexicana de Betty a Feia, ou ainda
por ser o incrível Rogelio de la Vega, de Jane the Virgin. E esse personagem dele, não sei porquê, eu acho que depois eu nunca mais consegui vê-lo em outro personagem que não o Rogelio. Pra mim, esse filme é uma versão do Rogelio de la Vega. Pode assistir considerando que é um filme gravado pelo Rogelio ou que é o Rogelio. Él hubiera si existe. Um filme do ano passado que vai contar a história de Elisa, uma mulher que vai receber a visita do seu eu do futuro para falar para ela o que é que ela tem que mudar para evitar que seu futuro seja cercado por gatos e sozinha e tudo mais. Sendo que aí outras coisas vão acontecendo no meio do caminho. Esse filme conta com a participação do meu crush da adolescência e decepção de 2020, Christopher Uckerman. Decepção porque, né, rede social existe, aí você descobre que a pessoa que você admirava, que você não tinha um crush na adolescência, compartilha a teoria da conspiração e fake news. Enfim. E por fim, o último filme, En las buenas e En las malas, que vai contar a história de um casal ao mesmo tempo que questiona o que é o amor, o que é um relacionamento. Você tá ali nas horas boas e nas horas más também. Bom, esse foi o vídeo de hoje com algumas indicações de filmes e de séries. Vocês ficaram com vontade de assistir alguma dessas coisas que eu recomendei aqui? E tem outras recomendações do que eu posso assistir no Prime Video em espanhol? Se sim, deixe aí nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E colorinho colorado, este vídeo se ha acabado.